Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 7 de dezembro de 2023, quinta-feira, vamos aqui continuar refletindo na palavra do Senhor. Estamos falando sobre a volta de Jesus, arrebatamento, sobre essas coisas graciosas que o Senhor vai fazer. Ontem falamos sobre o arrebatamento da igreja, daqueles que creem em Cristo, e hoje vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Amém? A igreja arrebatada vai comparecer diante de Cristo para um tribunal que é chamado Tribunal de Cristo para aqueles que foram arrebatados. Amém? Para isso eu vou ler aqui um texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação na palavra de Deus: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? O que significa isso, então, com relação ao tribunal de Cristo? O contexto desse texto, Paulo está ensinando sobre essa condição de que estamos no corpo de Cristo, fazemos parte, pertencemos ao Senhor, assim, como casa eterna de Deus, e aí temos a vida aqui na terra depois que nos convertemos. Então ele vai estar ensinando algumas coisas sobre isso, mas também como cristãos temos a compreensão de que pertencemos a Deus, ao seu reino, no reino celestial do Senhor. Amém? E essa igreja, nós já falamos ontem, ela será arrebatada. Estou falando será porque é no futuro, tá certo? Mas vai ser, com certeza. Amém? Então, Paulo está ensinando nesse contexto da igreja que foi arrebatada. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, tem outros textos, estou usando esse, tá certo? Ele vai fazer essa afirmação de que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Isso significa que todos os crentes arrebatados estarão na presença de Cristo. Isso é para viver eternamente, estarão nos céus. Já disse ontem que o arrebatamento o encontra nos ares, está certo? Nos céus. Então o texto vai afirmar isso, e comparecer ante o tribunal de Cristo é na presença do Senhor. Os ressuscitados e arrebatados e os transformados estarão na presença de Cristo e passarão por esse tribunal de Cristo, por esse julgamento de Cristo ao seu povo. Amém? Aqueles que ele chamou e aqueles que ele escolheu. O texto vai afirmar ainda assim: para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o cristão, quando ele se converte, ele tem a convicção da salvação, da vida eterna em Cristo, que isso é dado pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 explica isso claramente, tá certo? Então, quem tem essa convicção ainda está vivendo aqui na terra, tem consciência do reino eterno, sabe que vai fazer parte dele, sabe que vai ser arrebatado, sabe que vai fazer parte desse tribunal de Cristo, mas enquanto isso está vivendo na terra, e está vivendo nesse corpo que habita o Espírito Santo, que nos dá a fé em Jesus Cristo, tá certo? E aí ele está dizendo exatamente isso: cada um vai receber no tribunal, que vai estar na presença de Cristo, cada um vai receber no tribunal a recompensa daquilo que tiver feito, através do corpo que está vivendo aqui na terra. Portanto, isso são as obras dos cristãos, dos crentes, depois de convertido, depois de ter nascido de novo, nascido pela fé. É tanta coisa que a gente precisa explicar depois, né? Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quem nasce pela fé, quem nasce do Espírito, tá certo? Então, esse cristão que nasceu pela fé está vivendo no mundo, e aí ele vai ter ações, ele vai ter obras, ele vai ter coisas que ele vai estar fazendo, precisa fazer e deve fazer. Entenda, não vai fazer para ser salvo, vai fazer porque já é salvo e sabe que precisa fazer. Amém? E essa diferença, tá certo? Então, mas vamos realizar as nossas obras aqui na terra, depois de arrebatados, inicialmente convertidos, né? Depois arrebatados, e estaremos no tribunal de Cristo para passar por esse julgamento que o Senhor trará através daqueles. E o texto vai continuar dizendo que tiver feito através do corpo, ou bem ou mal. Amém, amados? O cristão convertido,
ele tem possibilidade de fazer as coisas boas, corretas, certas, revelar a verdade de Deus, ou então ele pode fazer algumas coisas que não estão tão de acordo com a vontade de Deus, infelizmente, que o Senhor vai chamar isso de obras. E essas obras não são para salvação. Essas obras é porque já são salvas, mas elas vão ter sentido lá no tribunal de Cristo, aquilo que cada crente, né? Assim, André, era para ter feito assim, rapaz, tu fez desse jeito, essa tua obra aí não valeu muita coisa não. É isso que nós vamos estar aqui na terra, acabamos fazendo algumas coisas que não vão ser tão importantes. Portanto, amado, estou dizendo isso, a igreja arrebatada estará diante de Cristo para participar, para passar pelo tribunal de Cristo. E aí as nossas obras que nós fizermos depois de convertido vão ser apresentadas diante do Senhor. Amém? E aí Deus vai trazer um julgamento, não é para condenação, mas é para receber galardão, ou então para receber repreensão. Mas está salvo, porque creu, está. Mas fez uma obra que não era tão boa, ou então fez uma que era boa. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai dizer que as nossas obras, vou ler o texto que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, tem lá o seu contexto, mas ele fala a respeito das obras, diz assim: e se alguém edificar sobre este fundamento, formando um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Amém? Tem lá um contexto, o apóstolo Paulo está comparando as obras do crente com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Eu vou dizer assim de uma forma bem simples para que a gente possa entender. Com tranquilidade. Ouro, prata, pedras preciosas são coisas valiosas. E o texto lá vai dizer que vão passar pelo fogo. Então, quando o ouro passa pelo fogo, ele é purificado. Quando a prata passa pelo ouro, é purificada. A pedra preciosa, quando é burilada ali, ela vai dar uma aparência melhor, vai ter o seu valor cada vez maior. Então, são coisas valiosas. Isso revela a verdade de Deus e a santidade na vida de um crente. De uma forma bem simples para que você possa entender. Ou seja, fazer aquilo que é correto, fazer o que é certo, agir com justiça, com equidade, manter a fé, e fazer realmente o que é correto, fazer o que é justo, tá certo? Então são as obras dos crentes que vão estar realizando obras que revelam a verdade, que edificam, que santificam, tanto a si mesmo como aos outros. Amém? E madeira, feno e palha são coisas mais fracas, né? Madeira seca, né? Se for verde, ainda aguenta um fogozinho. Madeira seca, feno e palha, passar pelo fogo, ó, sumiu. Então, vai ter obras que vão ser coisas fúteis, que não edificam, que não traz uma edificação nem para si, nem para quem está ouvindo. Infelizmente, nós vamos fazer isso. Eu tenho convicção disso. Eu vou fazer coisas que não vai edificar, mas eu creio, não abri mão da minha fé, não. Posso cometer algumas coisas. Então, Paulo compara que tem obras de qualidade, que serão para galardão, e tem obras que vão ser obras que não vão edificar, são coisas fúteis, são coisas banais que o crente não deve estar fazendo. Amém? Mas esse que fabrica, né? Esse que pratica e faz as obras fúteis que não edificam tanto, o mesmo texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 13, 14 e 15, vai dizer que vai passar pelo fogo. Aquelas que são obras boas vão ser purificadas, tá certo? Vão resistir, vão mostrar o seu valor. Aquelas que forem obras fúteis vão se queimar, vão desaparecer. Mas o texto vai dizer que o indivíduo está salvo como que pelo fogo, porque creu. Amém? Estou dizendo isso, você que é cristão, então procure fabricar. Não é fabricar, gente, é praticar obras que sejam condizentes com a verdade, com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus. Porque quando vou dizer aqui só um exemplo, você ser crente e está contando uma piada indecente, imoral, e os outros vão rir e dizer assim, olha o crente, isso é futilidade, não está edificando ninguém não, isso é uma obra desgraçada que você está fazendo, você vai ser salvo porque você creu. Então estou lhe dizendo, diante do tribunal de Cristo, as nossas obras vão estar lá. Eu vou só imaginar aqui um telão, né, bem grande, aí vai passar, André, olha aí, as besteiras que tu fez, eu digo, Jesus, tem misericórdia. Ou então dizer assim, André, olha aí, teve um negócio aí que tu fez que valeu, eu digo, amém, Senhor, glória a Deus. Entenda, mas as obras
elas são as obras que nós praticamos depois de convertido, que elas podem ser edificantes ou elas podem ser não edificantes. Estou dizendo assim para você compreender que o crente que crê está salvo e deve praticar o que é correto, tá certo? Porque as obras que não são tão boas, que vão assim, de repente você está num local, você fala, diz alguma coisa que não condiz com a verdade de Deus, então isso é obra, se você é convertido, é obra fútil. Ela não vai estar edificando, ela vai aparecer no tribunal de Cristo e você não vai ser julgado, não vai ser condenado. Esse julgamento é para receber posições no reino, numa posição de galardão, né, de boa premiação, digamos assim, porque é um reino, tem prêmios, está certo? Ou então você vai estar numa condição mais ali de lado, mas está no reino, portanto, mas praticou coisas que não eram tão agradáveis ao Senhor. Amém? Mas a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, vai estar na presença de Cristo no tribunal e passar por esse julgamento. Vou repetir, não é para ser condenado, é para receber recompensas ou então receber repreensão e estar salvo porque creu. Amém? A igreja será arrebatada e comparecerá perante o tribunal de Cristo. Amém? Eu estarei lá por causa da graça, da misericórdia e da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e a fé aplicada nele. Amém? Mas pratica o que é bom, que é glorioso e edifica aos que ouvem e a você mesmo. Deus te abençoe e que você tenha essa fé firmada, porque essas verdades, elas irão acontecer. Porque no futuro, a igreja arrebatada estará perante o Senhor para passar primeiramente pelo tribunal. Amém? Depois do tribunal, vem as bodas do Cordeiro. Amanhã falarei sobre as bodas do Cordeiro, que vai ser uma festa gloriosa nos céus. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.